pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre funções trigonométricas, né? Que são funções, né, que assumem valores lá em seno, cosseno e tangente, né? As funções trigonométricas mais básicas, né? Embora existam outras também, a gente vai comentar aqui, né, um pouco dessas outras funções, tá bem? Bom, eu vou começar, pessoal, com a função f de x igual a seno de x, né? Então, ali no argumento, ou seja, dentro do parênteses ali do seno, a gente pode colocar diferentes ângulos ali, né? E o resultado que a gente vai ter dessa função, né, o f de x correspondente, vai ser então o seno correspondente àquele ângulo, tá? Bom, f de x igual a seno de x. Então, eu já coloquei uma tabela aqui do lado direito, né, que tem valores de x e valores de y, e a gente vai colocar alguns valores de ângulo. Normalmente, né, quando a gente fala de funções, né, trigonométricas, os ângulos estão no formato radianos, certo? Então, a gente vai usar aqui o rad, né? E eu vou pegar valores de 90 em 90 graus, né, que em radianos, então é π meios. Então, eu vou pegar 0, π meios, depois π, depois 3π meios, e assim vai indo, né, de π meios em π meios, né, vamos dizer assim, tá? Então, com x igual a zero, eu tenho y igual a zero. Por quê? Porque seno de zero é zero, né? Marcando no plano cartesiano, né, então vai ficar bem na origem aqui esse nosso primeiro ponto aí, né, 0, 0. Depois eu tenho π meios, né? Quando x igual a π meios, o y é 1. Por quê? Porque seno de π meios é 1, né? É o seno de 90 graus, né? Então, aqui é seno de π meios, que é 1. Então, x igual a π meios, y igual a 1. No gráfico vai ficar mais ou menos por aqui, né? Π meios é mais ou menos 1,57, né? Em x, né? π meios. Então, vai ficar no 1, né? Lá em y. A gente vai juntar essas duas coordenadas e vai obter esse ponto aqui. E aí a gente segue, né? Para x igual a π, que seria os 180 graus, né? Então, a gente tem o seno igual a zero, né? Marcando ali no plano cartesiano. Π é aproximadamente 3,14, né? Por isso está um pouquinho depois do 3 ali em x, né? E em y, 0 ali, aquele ponto. E assim por diante, né? 3π meios eu vou obter menos 1 e 2π eu vou ter 0. Agora eu gostaria de chamar a atenção, né? Aqui a gente tem o gráfico, né? Então a gente tem esses pontos, né? 0, 1 em y, né? Estou falando em y aqui, 0, 1, 0 de novo, menos 1 e 0. Né? Então os valores de y, né, fizeram isso, basicamente. Agora vamos ver o que acontece, né, depois de 2π, porque 2π é uma volta completa na circunferência trigonométrica, né? Então quer dizer que a gente já deu uma volta completa. O que esperar agora, né? A gente espera que depois de dar uma volta completa os valores se repitam, né? Porque a gente vai estar no mesmo, basicamente no mesmo lugar ali do contorno da circunferência, né? Na circunferência, a gente vai estar no mesmo lugar. Então, o que a gente espera é que, né, os valores se repitam. E é isso que acontece. Olha só, 2π é a mesma coisa que zero, né? Então, zero, né, no y a gente vai ter zero também em 2π. No π meios, a gente obteve 1. Se a gente fizer seno de 5π meios, né, vai ser 1 de novo, né, vai se repetir de novo. Olha lá no plano cartesiano, né, a gente vai ter o ponto marcado, né, na mesma altura ali, né, no 1 também. 3π, a gente vai ter 0 de novo, conforme, né, seno de π é 0, seno de 3π também vai ser 0. E aí a gente vai ter essa repetição, então, de valores, né? Se a gente olhar no gráfico, né, de 0 até 2π, a gente completa o que a gente chama de um ciclo, né? Desculpem que está saindo a mais aqui, está saindo coisa que não era para sair aqui, em amarelo. Mas a gente tem um ciclo aqui, porque depois disso, por que eu falo em ciclo, né? Porque depois disso tudo se repete, né? Os valores se repetem. Se a gente seguir fazendo aqui mais π meios, mais π meios, mais π meios, né? Anotando esses valores, esses pontos aqui, né? Vai se repetir esse ciclo infinitamente, na verdade, né? Bom, por isso a gente fala que as funções trigonométricas elas são periódicas, porque esse comportamento que acontece com a função seno também acontece com a função cosseno e com a função tangente, né, que a gente vai ver mais adiante aqui. E a gente pode até dizer o tamanho do período, né? O período que a gente chama, né, justamente aquele intervalo, né, de valores
em que a gente tem um ciclo completo e a partir dele, então, começam as repetições. Né, se a gente pegar de 0 a 2π, né, a gente vai ver que tem uns valores diferentes, mas depois disso eles começam a se repetir. Então o ciclo, né, o tamanho do ciclo aqui da função seno é 2π, né. De 0 a 2π tem os valores diferentes, né, aqui os positivos, tal, depois entra nos negativos ali e aí volta para zero, depois começa tudo de novo, né. E exatamente esse mesmo formato aqui se repete infinitamente, como a gente pode ver aqui no gráfico da função seno, né. Então a gente tem aqui um ciclo, né, aqui dá para ver um segundo ciclo e dá para ver o início ali do terceiro ciclo, que vai ser igual, né, a aos 2 anteriores. Isso vai se repetir infinitamente em períodos de tamanho 2π. Bom, vamos ver alguns gráficos então, né, de funções trigonométricas. A gente acabou de ver função seno de x, né, x igual a seno de x. A gente tem cosseno de x, que é muito semelhante, né, o formato dela até é bem semelhante à função seno, só que o cosseno começa de um valor diferente, simplesmente porque o cosseno de 0 graus, né, é diferente do seno de zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então vai começar o y, né, vai começar lá em cima, né. Depois disso, o movimento acaba sendo muito parecido aí com o da função seno, e de 0 a 2π, da mesma maneira, a gente vai ter um ciclo, né, como dá para ver aqui, ó. Opa! Dá para ver aqui, né, de 0 a 2π a gente vai ter um ciclo, e isso vai se repetir infinitamente também. Então a função cosseno também tem período 2π. E aí a gente tem a função tangente, que tem esse outro gráfico aqui, né. O ciclo, né, da função tangente, período, ele é mais curto, né, vamos dizer assim, ele a os valores não se repetem por um período de tamanho π, né. Por quê, né? Vamos analisar o ciclo básico, né, da função tangente, que é esse que está na volta do zero aqui, ó, que vai de menos π, né, que eu vou, desculpe, menos π meios, né, por aqui, ó, não está reto, claro que não está reto, dá para ver, mas só para marcar aqui para a gente visualizar, ó, até π meios, tá? Então de menos π meios a π meios, ou seja, né, eu falei em radianos aqui, mas de menos 90 graus até 90 graus positivos, tá? Até mais, né, 90 graus. Bom, os valores da tangente aqui não mostra aqui o valor mínimo, porque na verdade nunca toca exatamente nessa reta imaginária que eu fiz aqui, ó, né, então ele tende a em menos infinito, que a gente chama, né, não tem um valor mínimo aqui. Para cima também não tem um valor máximo, ele nunca aqui a linha verde, a linha azul aqui, né, desculpem, a linha verde e a linha amarela aqui nunca se tocam, né, elas nunca se tocam. Então os valores da tangente aumentam infinitamente quando se aproximam de π meios e de menos π meios, né. Acontece o seguinte, pessoal, a tangente não assume valores, né, a gente fala, ela não existe tangente de π meios, né, assim como não existe tangente de menos π meios, e assim por diante, né. Sempre que a gente colocar mais π, né, os múltiplos de π, né, na verdade aqui, em relação a π meios, né, não tem valores, tá. Então se a gente, eh, pegar qualquer valor aqui da tangente e colocar mais π, né, a gente vai voltar no mesmo valor. Agora se a gente estiver em cima do π meios e colocar mais π, não vai dar valor nenhum. Se a gente fizer na calculadora vai dar erro inclusive, né. Por que que vai dar erro? Porque não existe tangente de π meios, né, e seus múltiplos aí em relação a π, né, que a gente fala que é π meios mais kπ, k vezes π, né. Eh, por quê? Vamos lembrar de uma fórmula trigonométrica, né, que isso pode esclarecer um pouco. Tangente de x, né, é igual a seno de x sobre cosseno de x. Essa é uma fórmula trigonométrica. Tem vários valores ali, né, como a gente pode ver no gráfico da função cosseno, em que o cosseno é zero. Se a tangente é seno divididos por cosseno, e a gente não pode dividir por zero, então nesses valores exatamente, né, a função tangente não vai existir, né, não está definida naquele ponto ali, né, não pode ser definida naquele ponto, né, e esses pontos são exatamente, olha só onde cosseno é zero, né, π meios, né, depois π meios mais π, né, e assim por diante, né, π meios mais 2π e assim por diante,
né? Nesses valores, a função tangente não existe. Então, por isso que tem essas retas aí, né, enfim, que a gente pode ver aqui que elas marcam ali, né, onde o gráfico da função tende a mais infinito ou menos infinito, no caso, né? São retas imaginárias porque elas, de fato, não representam o valor da função. Nesses valores, a função não assume nenhum valor, tá? Nesses pontos, né, a função não assume nenhum valor, certo? Então, o gráfico da tangente tem esse probleminha, né, vamos dizer, entre aspas, né, ele não é contínuo, né? Tem vários ciclos, mas em alguns pontos os valores de y tendem a mais infinito ou menos infinito, tá? Bom, voltando à função seno de x, né, a gente pode fazer algumas coisas aí com as funções trigonométricas. Por exemplo, a gente pode empurrar um pouco elas ou puxar elas, né, graficamente falando, assim, né? Como que funciona isso, né? Existe a translação horizontal, que seria somar os valores de x, né, π. Quando a gente faz isso, π ou qualquer outro valor, tá? Dentro do parênteses. O importante é que o valor somado, né, esteja dentro do parênteses, dentro do argumento, né, da função. Então, a gente pode somar valores. O que que acontece? A gente vai deslocar a função horizontalmente, dependendo do valor que a gente coloca. Então, olha só como é que é a função seno de x, né? Ela parte do zero, né? Ela vai crescendo e tal, até chegar no topo, né? E aqui não, aqui ela começa decrescendo. Por quê? Porque eu desloquei, né, a função seno de x, né? O seno de zero aqui agora, por exemplo, é seno de π, né? Então, vai ser, na verdade, seno de π, né? E os outros valores seguem a mesma, né, vão ter que seguir a mesma regra, então somando, então, nesse caso aqui, π. Mas a gente poderia colocar qualquer outro valor ali, né, o efeito disso seria, então, movimentar horizontalmente aí o gráfico da função, né? A gente pode movimentar o gráfico da função verticalmente também, somando um valor ao valor a f de x, né? Na expressão, né, de f de x, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu tenho f de x igual a seno de x, eu posso transformar isso em f de x igual a 1 mais seno de x. Então, o formato vai ser o mesmo de seno de x, mas todos os valores vão aumentar 1. Né? Se eu quisesse colocar o gráfico para baixo, né, movimentar o gráfico da função seno de x para baixo, eu ia colocar menos 1 ali, ou menos 2. Então, a gente vai movimentando o gráfico para baixo, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também. E uma outra coisa que a gente pode fazer é esticar, né, ou reduzir o gráfico, multiplicando, então, né, o seno de x por algum número real. Nesse caso aqui, eu peguei a função seno de x e multipliquei, né, transformei ela, multiplicando ela por 2. O que que vai acontecer com os valores de saída da função, né? Dá para ver que, normalmente, né, o gráfico da função seno de x, né, a função original, ela tem esse formato, mas os valores vão de menos 1 a 1. E aqui a gente pode ver que os valores vão de menos 2 a 2, né? Eu disse, né, antes no vídeo aqui que a função seno e a função cosseno, né, elas têm valores entre menos 1 e 1 sempre, né? Elas não saem, né, desse, os valores de y, né, de seno e cosseno, estão sempre entre menos 1 e 1, né, como eu mostrei no gráfico, na verdade. Eu não lembro se eu disse, mas eu mostrei no gráfico ali que, né, vamos botar de novo ali, ó. A função seno e a função cosseno, né, elas ficam sempre nessa faixa de valores aqui, ó, que vai de menos 1 até 1, né, tanto seno quanto tanto a função cosseno, né, quanto a função seno, né. A tangente não, claro, a tangente vai de menos infinito a infinito, né. Mas aqui, na verdade, eu estou multiplicando a saída, né, então a função seno, ok, ela vai de menos 1 a 1, não tem problema. Mas se eu multiplicar a saída do seno por 2, bom, aí a gente pode fazer com que essa nova função trigonométrica, que não é mais a seno original, né, sim assuma valores, em faixas maiores, né, de menos 2 a 2, por exemplo, né, como aqui. A gente pode mudar ali o número, né, pode botar 3, 4, 5, enfim, né, a gente vai ampliar mais a função. Ou se colocar também um número entre 0 e 1, por exemplo, a gente vai reduzir também, né, então em vez de ser seno de x poderia ser 0,3 vezes seno de x, né, aí a gente ia reduzir um pouco a amplitude, né, vamos dizer assim, da nossa função seno. Bom, aqui eu trago o gráfico da secante de x, né, só por curiosidade, né, que é 1 sobre
cosseno, o gráfico da cossecante, né, 1 sobre seno, o gráfico da cotangente, que na verdade é só um ajuste ali da função tangente em termos gráficos, né, algum ajuste que tem, né, na verdade é 1 sobre tangente, né, então graficamente não vai o aspecto não nos no não nos choca muito, né, muito diferente da função tangente. Bom, e aí tem a função arco-seno de x, né, que é a função inversa do seno, né. O arco-seno é, na verdade, a função que, tem como termo principal o arco, que tem seno, né, x. Então é o contrário, né. Normalmente a gente dá um ângulo e esse ângulo vai ter, né, um ângulo, o que eu estou chamando de arco aqui, né, um arco, e a partir desse arco a gente tem então o seno, né, dele, relativo a ele, né. Mas essa função ela é inversa, então ela tem o seno, né, do ângulo, mas ela vai dar na verdade o arco, o ângulo que aquele seno é referente, né. Então por isso que ela vai no x de -1 a 1, né, lembrando que a função seno original ela, né, a imagem dela é que vai de -1 a 1, aqui é o domínio dela, ou seja, os valores de entrada da função vão de -1 a 1, tá. Lá na função seno é a saída. E também ao contrário, né, na função seno de x original, né, os valores de entrada, né, podem ser qualquer um, pode ser infinito, né, de menos infinito a mais infinito, né. Mas, aqui a entrada vai de -1 a 1 e a saída é que vai ser de menos infinito até mais infinito, né. Então é o contrário, né. Então a função original seno, de novo, né, admite qualquer tipo de valor de entrada, mas a saída fica entre -1 e 1. E o arco seno é o contrário, ele admite ele só admite valores de entrada entre -1 e 1, e a saída pode ser de menos infinito a mais infinito, ou seja, qualquer valor real, né. Hã, a função cosseno segue a mesma lógica, só que para os valores referentes ao cosseno, né. E a função arco tangente, né, que tem um gráfico também bem, hã, que tem valores de menos infinito a mais infinito na entrada, né, e na saída também, né, então são os ângulos que têm tangente x, né. Então o arco, né, seja o arco seno, arco cosseno, arco tangente, é a função inversa das funções trigonométricas, básicas, né, então essa é a função inversa, é a função onde na entrada, ao invés da gente colocar o ângulo, a gente coloca o seno, ou o cosseno, ou a tangente, e a saída dela é que vai dar o ângulo, né. Então basicamente é isso. Normalmente se trabalha aqui com valores radianos, né, em radianos, né, para se denotar os ângulos, né, uma outra informação também importante aí. Bom, basicamente era isso, até a próxima.